New Beetle, o Fusca moderninho, vale a pena? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars, eu sou o Gabriel Teixeira. Hoje eu vim fazer um teste de direção com vocês aqui com o nosso New Beetle 2008. Então a gente vai comentar como o carro se comporta aí dirigindo, questões de economia, desempenho, estabilidade, conforto, freio, enfim, fazer aquela avaliação na direção para você conhecer bem o carro aí, caso você tenha interesse em adquirir um desse aqui. Então vem com a gente, vai ser bem interessante. Bom, pessoal, a gente vai dar uma volta aqui então com o carro para ver como ele se comporta. Comentando um pouco então questões de desempenho, esse carro faz de 0 a 100 km por hora no câmbio manual em 10,9 segundos. Já com câmbio automático você consegue em 12,9 segundos. Velocidade máxima do automático é 185 km por hora, já na verdade do manual é 185 km por hora e do automático é 182 km. Consumo do carro na cidade, no manual, é 9 km por litro e 12,5 na rodovia. Já o automático ele faz 7,5 na cidade e ele faz 10,3 na rodovia. Ou seja, a gente percebe que o consumo acaba sendo bem prejudicado por ser um câmbio automático, porque o carro ele tem conversor de torque, enfim, acaba consumindo mais combustível naturalmente. O motor ele é robusto, é um motor bem valente também, principalmente a partir de 2008, ele é um carro que ele acabou tendo um câmbio de 6 marchas em vez de 4. Isso acabou melhorando bastante, principalmente aí o rendimento do carro, a economia de combustível. Algo curioso desse carro aqui, como ele tem um torque em baixa, o torque máximo dele chega em apenas 2.400 giros. Isso faz que o motor responda de uma forma muito rápida, parecendo muito próximo ao desempenho até de um carro turbo que tem um torque assim tão rápido, a rotação tão baixa. Isso acaba dando um bom desempenho aqui para o veículo. Esse carro aqui, talvez se ele tivesse uma opção mais barata 1.6, talvez ele teria vendido mais e poderiam ter colocado também uma motorização um pouco maior, como o 2.5 que tinha lá no Jetta, né? Um motor de 5 cilindros. Esses dois motores cairiam bem para o carro. 1.6 um câmbio manual seria um bom carro de entrada, e já o 2.5 para quem preza por um desempenho melhor, que é realmente um carro aí mais, uma pegada mais esportiva. Esse carro ele utiliza a direção hidráulica, então é uma direção leve, mas não tanto quanto atualmente já são hoje as que são elétricas. O carro ele é relativamente leve, ele tem 1.280 kg, não é um carro tão pesado assim. A gente tem uma transmissão que ela é relativamente moderna e eficiente também, consegue fazer as trocas de marcha praticamente sem a gente sentir trancos, o que acaba sendo bem interessante. O desenvolvimento dela, do carro em si, acaba sendo muito bom. Ele traz arrancadas justas, quando a gente sai do semáforo realmente você pisa, você percebe que ele tem uma arrancada muito boa, bem coerente até para a proposta desse carro aqui, que na verdade é como se fosse um hatch, só que um hatch médio. A performance do carro é relativamente eficiente, mas isso graças muito ao câmbio de 6 marchas que consegue trabalhar muito bem. Dirigindo você praticamente não percebe muito o escalonamento, na verdade é um escalonamento bom, você não percebe grandes buracos na marcha. Nota-se mais entre a terceira e quarta marcha que você sente um pouco do buraco, ou seja, que o carro acaba não trabalhando o escalonamento não é tão perfeito assim da terceira para a quarta marcha. No restante é muito bom. Os trancos aqui também no câmbio nas trocas de marcha são mínimos e super aceitáveis também. Algo interessante de se notar, quando você dirige, o carro não dá aquela sensação de estar perdido, de qual marcha realmente ele deve colocar. Ele consegue realmente colocar a marcha certa e evite com que você suba muito a rotação ou desça muito. Realmente o câmbio agrada muito nessa questão, ele consegue ser muito competente e atender bastante nessa questão. Assim como as retomadas também. Nas retomadas o carro não fica nessa indecisão e acaba desempenhando muito bem aí. O carro acaba tendo um rendimento muito bom. A estabilidade da reta é boa também. A única coisa que compromete um pouco a estabilidade é quando você passa aí uma velocidade bem maior até do que é permitida. É quando você está nos seus 160 km por hora e você percebe aquela sensação que o carro fica um pouco mais leve, um pouco mais solto, né? E aí nos comunica também o volante com o chão,
mas mesmo assim, no geral, ele até essa velocidade, ele tem uma boa estabilidade aí, super tranquila. Nas curvas também ele acaba se comportando bem, a gente percebe que a carroceria torce muito pouco e também que não joga a traseira. Será que realmente é um carro que ele foi muito bem construído? Afinal, a gente está falando, ele vem da mesma plataforma aí do Golf. Quando você faz frenagens bruscas também, ele acaba se dando muito bem, ele acaba conseguindo fazer as frenagens de forma bem tranquila, sem você, por exemplo, levantar muito a traseira ou, por exemplo, perder a trajetória. Então, isso ajuda muito, porque também nós temos freio ABS, então isso é bem tranquilo. Quanto à manobrabilidade também, ele acaba sendo bacana, principalmente por causa da direção que nós temos, uma direção hidráulica, e também ele é um carro que ele tem dimensões pequenas, então isso acaba ajudando bastante aí para você manobrar. A ergonomia do carro também é bem interessante, os comandos estão todos aqui muito à mão, e apesar do cluster aqui ele ser pequeno, na verdade o velocímetro que ele é maior, mesmo assim ele acaba tendo as informações necessárias que você precisa, e isso acaba agradando bastante. É suficiente as informações que ele dispõe, principalmente a posição que está. Você consegue achar uma posição ergonômica tranquilamente aí para que você possa dirigir. Algo que é um pouquinho chato é que o carro não tem computador de bordo, então isso é um pouquinho incômodo. Muitas pessoas que realmente gostam do computador de bordo reclamam dessa questão. Bem interessante que o carro ele tem uma suspensão muito bem acertada, não privilegiando tanto o conforto, ou seja, não sendo molenga, mas conseguindo absorver muito bem as irregularidades do asfalto, ao mesmo tempo também que ele consegue ser bem estável nas curvas. Realmente esse equilíbrio para o New Beetle ficou bem interessante, foi muito bem acertado também. O isolamento do carro também acústico é bom, ele é eficiente, só realmente quando você está em velocidade muito alta, aí sim que você começa a ouvir o barulho do motor, que realmente começa a incomodar. Mas o isolamento em si, acústico do carro é bom, você percebe isso nitidamente, por exemplo, que você não ouve muito ruído também na rodovia, na rua. Isso é um item que realmente é muito bacana aqui para esse carro. Também o carro tem um banco muito bom, confortável, a distância para a perna ele é muito bem, ele acaba abraçando bem a coxa, então isso acaba te dando também um conforto maior, principalmente quando você está em viagens mais longas. Vou colocar aqui no modo esporte para a gente dar uma olhada, né? Primeiro eu vou fazer o retorno aqui, depois aí sim a gente coloca no modo esporte para a gente ver o desempenho do carro, como ele vai andar, se as respostas realmente vão melhorar bastante em relação ao modo D. Bom pessoal, vamos colocar aqui no modo D então para ver como o carro responde. A gente pisa um pouco e percebe que realmente o carro ele acaba desenvolvendo muito bem. A resposta dele acaba melhorando bastante. Realmente o carro acaba ficando muito mais esperto, o rendimento dele, o desempenho dele acaba sendo muito melhor do que simplesmente no modo D. Realmente você acaba tendo aí uma resposta muito, muito boa. O carro realmente acaba desenvolvendo muito bem, principalmente aqui no modo esporte. A gente pisa realmente rapidinho, ele já responde, leva a rotação aí, chega rapidinho no torque máximo e o carro entrega um bom rendimento. Quando você pisa assim mais, principalmente quando está no modo esporte, aí sim você sente mais o ruído do motor, que acaba invadindo sim um pouco mais a cabine, mas também não é nada que venha a incomodar, que seja muito alto também. É isso aí pessoal, vamos lá então para as conclusões do nosso teste de direção aqui do New Beetle 2008 2.0 automático. E aí, pessoal, o que vocês acharam do carro? Vale a pena? Gostaram? Interessante? O carro anda bem? Deixa aqui nos comentários, você compraria esse carro ou não? Qual outro você compraria caso não compraria esse? Queria agradecer imensamente também meu amigo Cledilson, dono desse carro aqui. Obrigado de Cledilson por ter permitido filmar ele, e também o Cledilson está vendendo esse carro. Se você tem interesse em comprar um carro com design bem sofisticado, um carro legal, vou deixar os dados dele aqui e aí você bate um papo com ele. Além desse carro aqui, ele vende outros
também está procurando um carro aí bom para o seu dia a dia, realmente talvez você possa encontrar esse carro aí com ele. E também, caso você queira, veja a avaliação completa desse carro aqui, onde a gente faz aquele comentário mais geral dos pontos positivos, negativos, manutenção, a apresentação geral do carro. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Caso você também queira ver o comparativo do New Beetle com o C4 hatch, também vai estar aqui na descrição do vídeo para que você possa ver esse vídeo aí. Bom, pessoal, isso aí, obrigado por ter ficado com a gente até o final. E também, se você está a fim de comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro problemático, manda e-mail para mim, gtcarsco@gmail.com. Posso caçar o carro para você da forma que você quer, ou também avaliar o carro para saber se ele está em boas condições de acordo com as suas necessidades. Vendo questões como o motor, avaliação geral da parte da pintura, da estrutura, saber questões de documentação, se o carro tem alguma pendência de documentação, enfim, que é uma avaliação bem completa, se o carro passou por enchente, por exemplo, também. Se estiver interessado, então manda um e-mail aí para mim que a gente vai se falando. Porque hoje já realmente é difícil você achar o carro em boas condições, não vale a pena correr riscos. Isso aí, pessoal, acompanhem sempre também a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Sempre com conteúdos bem práticos e objetivos para o seu dia a dia. Obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente até a final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!